Olá, seja bem-vindo ao CDF Concurso. Meu nome é Diogo Santana, sou seu professor da disciplina Banco de Dados. Veremos a aula de Banco de Dados no SQL e também a tecnologia de Big Data. Nessa videoaula seguiremos o seguinte sumário. Primeiro, vamos estudar a introdução aos bancos de dados do tipo NoSQL. Depois, vamos estudar as características do sistema NoSQL. No próximo capítulo, vamos estudar a tecnologia, as características da tecnologia de Big Data. E, por fim, vamos estudar o componente ali, o framework dos sistemas distribuídos. Introdução ao banco de dados NoSQL. Banco de dados NoSQL são aqueles bancos de dados que não são considerados relacionais. São aqueles bancos de dados que possuem dados não estruturados. Você pode possuir dados tanto estruturados, semi-estruturados, como dados não estruturados. Por exemplo, dados do tipo imagem, dados do tipo coordenada, de GPS, dados de e-mail, de hashtag de rede social, pode ser dado do tipo vídeo. Então, esses tipos de dados não estruturados são armazenados no banco de dados do tipo NoSQL. Informação importante aqui, que já foi cobrada em provas de concurso público, é o seguinte: NoSQL não significa uma negação da SQL, não significa não SQL. Significa o termo NoSQL, significa not only SQL, não apenas SQL. Então, ele pode utilizar tanto SQL como também não SQL. Então, é importante você saber levar isso para a sua prova. NoSQL não é uma negação do SQL, significa not only SQL, conforme eu disse aqui, não apenas SQL. Isso já foi objeto de prova de concurso público e você não pode errar uma questão desse nível. Agora vamos estudar a diferença dos bancos de dados NoSQL e dos bancos de dados tradicionais. Vamos abordar aqui as características dos bancos de dados NoSQL. Os bancos de dados NoSQL podem estar armazenados em sistemas que a gente chama de sistemas distribuídos. O sistema distribuído possui as seguintes características. Primeiro, eles possuem a escalabilidade horizontal. Isso significa que se a gente quiser aumentar a quantidade de dados, por exemplo, do sistema distribuído, basta a gente alocar novos nós no nosso sistema distribuído, então ele possui uma escalabilidade horizontal. Uma outra característica é que apresenta uma disponibilidade e replicação e consistência eventual. Isso significa que o sistema distribuído possui uma redundância, então eles foram feitos para manter uma alta disponibilidade. Outra característica importante são os modelos de replicação. O sistema distribuído pode ter dois tipos de modelos de replicação. Ele pode ter um modelo de replicação mestre-escravo, ou então ter um modelo de replicação mestre-mestre. No modelo de replicação mestre-escravo, a gente vai ter uma cópia principal e em volta, que a gente chama de escravo, uma cópia auxiliar. Quando a gente trata do modelo de replicação mestre-mestre, a gente vai ter apenas cópias principais, ok? Essa é a diferença dos modelos de replicação, também pode ser objeto da sua prova de concurso público. Outra característica importante é o partilhamento de arquivos. Isso significa que os sistemas de banco de dados distribuídos conseguem partilhar os arquivos de acordo com seus nós. E por fim, outra característica do sistema distribuído, de NoSQL, que ele utiliza acesso a dados de alto desempenho. Quando a gente está falando de NoSQL, Big Data, está falando de grande quantidade de dados e dados não padronizados, dados que não possuem ali um formato físico, assim, os dados não estruturados. Então ele precisa de técnicas, de tecnologias para ter o acesso aos dados de alto desempenho. Então, o sistema de banco de dados distribuídos no SQL, eles têm que ter essa característica de permitir a consulta dos dados de alto desempenho. Outras características dos bancos de dados no SQL trata com relação ao seu modelo de dados e também a linguagem de consulta no SQL. Uma importante informação é que os modelos de dados eles não exigem um esquema, então não é necessário ter um esquema fixo ali. A gente estudou ali os diferentes tipos de esquemas. Também, nos modelos banco de dados no SQL, ele possui uma linguagem de consulta menos poderosa, se comparado com a linguagem SQL. Se a gente comparar com a linguagem SQL, a linguagem de consulta dos bancos de dados no SQL é muito menos poderosa, a gente tem muito menos possibilidade de realizar consulta. E outra informação importante, que os bancos de dados no SQL eles trabalham com versionamento, ali, o armazenamento de versões. Agora que a gente estudou a introdução ali
dos bancos de dados no NoSQL, vamos ver suas características, os seus diferentes tipos de banco de dados. Isso aqui é importante, esse slide aqui é importante, vira e mexe ele é cobrado nessas provas de concurso público. Então você tem que saber que o sistema NoSQL ele pode ser baseado em documentos, e também pode ser no formato armazenamento, chave, valor. Também o sistema NoSQL ele pode ser baseado em coluna ou também em largura da coluna, mesma coisa. E por fim, o sistema de NoSQL ele pode ser baseado no formato em grafos. Então você tem que saber essas 4 abordagens dos bancos de dados de NoSQL, que vira e mexe, é uma questão simples, concursos públicos, o examinador só quer saber se você tem conhecimento dessas abordagens ali, desses 4 diferentes tipos de banco de dados de NoSQL. Então você tem que saber que os bancos do sistema NoSQL podem ser baseados em documentos, chave e valor, baseados em coluna e também em grafos. Isso aqui você tem que levar para a sua prova, não pode perder uma questão que cobre esses sistemas NoSQL. Agora iremos estudar a tecnologia Big Data. Quando você ouvir o termo Big Data, a primeira coisa que você tem que pensar na sua prova é relacionada a uma massiva quantidade de dados, uma grande quantidade de dados. Quando a gente fala uma grande quantidade de dados, a gente está falando a ordem de grandeza de centenas de terabytes, está falando de grandeza de petabytes ou até mesmo de exabytes. Então, o conceito de Big Data está relacionado a uma massiva, uma grande quantidade de dados. Você não pode se confundir na tua prova. Big Data, massiva quantidade de dados. Agora iremos estudar as características das tecnologias de Big Data que a gente chama de 5 Vs. São 5 Vs características. Por que 5 Vs? Porque o sistema Big Data, a tecnologia Big Data, possui 5 características. E essas 5 características, cada uma delas, inicia com a letra V. Por isso dizemos que são 5 Vs característicos do Big Data. Estudaremos cada uma agora detalhadamente. A primeira característica, aqui o nosso amigo CDF aqui diz que a banca adora que vira e mexe, esse assunto aqui é cobrar nas provas de concurso público. A primeira característica é o volume. Volume significa o seguinte, volume é a quantidade de dados que o sistema de Big Data está armazenando. É o volume de dados que está armazenado no sistema de Big Data. Então, quando uma questão perguntar o volume, a característica volume de Big Data, a primeira coisa que você tem que imaginar é a quantidade de dados armazenados em Big Data. A segunda característica é a velocidade. Quando a questão abordar a velocidade, a característica de velocidade está relacionado com a taxa, a frequência que os dados são armazenados, que os dados são processados na base de dados. Então, velocidade está relacionada à taxa, à frequência. Quando a gente está falando de Big Data, está falando de armazenamento de dados, uma taxa alta, grande quantidade de dados armazenados ali por segundo. A próxima característica do sistema de Big Data é a variedade. A variedade está relacionada com a variedade de diferentes tipos de dados que podem ser armazenados em Big Data. Em Big Data eu posso ter dados estruturados, tanto também dados semi-estruturados, como dados não estruturados. Então, você falar em variedade, são os diferentes tipos de dados que os sistemas de Big Data são capacitados a armazenar na sua base de dados. A gente tem outra característica, outro V, é a veracidade. A veracidade está relacionada com a qualidade das informações que estão armazenadas no Big Data. Então, relacionado ali com a confiabilidade dos dados, está relacionado com a qualidade das fontes de dados que alimentam o sistema de Big Data. E por fim, a gente tem o último V, a última característica, é o valor. O valor está relacionado com a riqueza, o valor agregado do Big Data na sua corporação. Então, a riqueza do sistema de Big Data na sua corporação, assim, a recompensa, o retorno que o Big Data dá na tua corporação, na sua empresa, está relacionado à característica de valor. Vamos resolver uma questão de prova, vamos ver como esse assunto vem sendo cobrado nas provas de concurso público. O examinador afirma o seguinte, ele fala que acerca de banco de dados, julgue o seguinte item. Ele afirma, a mineração de dados se caracteriza especialmente pela busca de informações em grande volume de dados, tanto estruturados quanto não estruturados, alicerçados no contexto dos 4 Vs, volume de mineração, variedade de algoritmo, velocidade de aprendizado e velocidade de padrões de dados. Não, essa questão aqui é absurda, não existe essa questão. A gente estudou, a gente já viu que mineração de dados está relacionado com os conceitos estatísticos que são aplicados na base de dados para a descoberta de conhecimento, para a descoberta de informações. Que está relacionado com
busca de informações em grande volume de dados, não é mineração de dados. São os Big Datas. Os Big Data estão relacionados com grande volume de dados. E os seus Vs estão relacionados não é com o volume de mineração, é o volume e tamanho da base armazenada, o volume de quantidade de dados que estão armazenados. A variedade não está relacionada com a variedade de algoritmos, está relacionado com a variedade de tipos de dados que podem ser armazenados nos sistemas de Big Data. E também a velocidade não está relacionado com o aprendizado que o modelo vai realizar. Está relacionado com a taxa, a frequência dos dados armazenados na base de dados. E por fim aqui, a veracidade não está relacionada com os padrões, a veracidade está relacionada com a confiabilidade da base de dados. Então essa alternativa aqui, essa questão está errada e ela foi uma questão fácil porque a gente acabou de estudar ali as características do Big Data. O examinador nessa questão procurou confundir o candidato com o conceito de mineração de dados com o conceito de Big Data. Aproveitou ali até os vezes ali, tentando confundir ali o candidato. Mas como você está assistindo a nossa videoaula aqui, você é um candidato bem preparado, você na sua prova acertaria essa questão ali de forma bem simples, bem fácil. Agora vamos estudar sistemas distribuídos de Big Data. Vamos estudar a tecnologia Hadoop. A tecnologia Hadoop, o Hadoop ele é um framework que utiliza ali um cluster. O que é um cluster? Um cluster é a junção ali de vários servidores. E cada servidor ali do cluster ele é chamado de nó. Então a gente tem o Hadoop, é um cluster com vários nós, com vários computadores realizando um processamento, sistemas distribuídos. Então, o dado, a informação na tecnologia Hadoop, ele pega e distribui esses dados ali no cluster, de vários clusters, em vários nós do cluster Hadoop. Vamos estudar ali seus principais componentes. O primeiro componente é chamado de HDFS, também é objeto de prova. Vamos você ficar atento. HDFS significa Hadoop File System. Quais são as suas características? O HDFS significa Sistema de Arquivos do Hadoop. Ok? Ele utiliza a arquitetura mestre-escravo, ou seja, a arquitetura ali entre os nós. Eu vou ter ali um nó que eu vou armazenar o dado principal, a cópia principal, e depois outro nó, o escravo, vou armazenar uma cópia secundária. O HDFS, ele utiliza o processamento em lote, também chamado em batch, ou seja, em lote, em batch, ele não é realizado por transação, é realizado ali de uma vez só, de uma forma única. São várias transações utilizadas ali de forma única. Então, a gente diz que está sendo um processamento em lote, que é o oposto de processamento em transação. Ele utiliza o modelo de coerência simples. O modelo de coerência simples está relacionado com deixar uma facilidade ali, não apertar ali os requisitos para realizar o controle de concorrência. A coerência simples é o oposto, é o controle de concorrência feito de forma mais fragilizada. Também a gente tem, com o HDFS, o procedimento de replicação e redundância de dados, para a gente manter uma alta disponibilidade. O HDFS ele trabalha com o tráfego de rede mínimo entre os nós do cluster. E por fim, ele possui a escalabilidade horizontal. A gente diz que a tecnologia Hadoop é um cluster com vários nós. Escalabilidade horizontal significa que se eu quero aumentar a quantidade de dados no nosso HDFS, apenas eu acrescento outros nós no nosso cluster Hadoop. Então, a gente aumentou ali a escalabilidade, a gente aumentou os dados no nosso HDFS. Agora vamos estudar o componente YARN. O componente YARN possui as seguintes funções. A função dele do YARN é para gerenciar os recursos do Hadoop e também para distribuir os recursos da tecnologia Hadoop de sistemas distribuídos. Então, quando alguma questão perguntar qual é o componente que realiza ali o gerenciamento, distribuição de recursos no cluster Hadoop, na tecnologia Hadoop, sistemas distribuídos, você tem que pensar no componente YARN. Também o YARN é utilizado para monitorar o ciclo de vida dos nós do cluster. A gente viu que o sistema Hadoop é um cluster, que é um conjunto de nós. E esses nós são monitorados ali pelo YARN. O YARN também serve para rastrear os nós, tanto desativados, como os inacessíveis, como os novos. Então, o YARN também serve para o rastreamento, tanto para o monitoramento, quanto para o rastreamento dos nós do cluster Hadoop. Então, essa é a função do YARN de realizar o gerenciamento. Então, se cair alguma coisa de tecnologia Hadoop, é bom você saber
qual são o componente ARN, ele é o principal responsável pelo gerenciamento ali do cluster Hadoop, ok? Agora vamos estudar o componente chamado de MapReduce. O MapReduce, a sua função é o processamento dos dados do cluster. A gente viu que ali o cluster, um Hadoop, ele é um cluster que eu tenho vários nós. Quando eu quero processar esses nós, por exemplo, eu quero realizar uma consulta dos dados que são distribuídos em vários nós. Quem vai realizar esse processamento? Quem vai realizar essa consulta? É a figura, aí surge a figura do MapReduce. Então, o MapReduce ele é utilizado para o processamento dos dados que estão no cluster Hadoop, que estão distribuídos nos nós do cluster Hadoop. Outra característica do MapReduce é que ele é orientado a batch, ele é orientado aqui a lote. Ele não é orientado à transação, ele é orientado a lote. Então, orientado, quando a gente fala batch, é orientado a lote, ok? Por fim, o MapReduce ele é feito, programação, por transformar e agregar dados. Então, ele utiliza ali uma programação, primeiro transforma, depois agrega dados. Esse aqui são as informações básicas do MapReduce, é importante para a sua prova, também vira e mexe, esse assunto é cobrado. Então, aqui eu botei as características básicas ali, que já é suficiente para você acertar uma questão de tecnologia Hadoop na sua prova de concurso público. Encerramos nossa aula de NoSQL e também de tecnologias de Big Data. Espero, assim, um assunto novo, recente. Espero que tenha agregado conhecimento no seu estudo ali de banco de dados. E desejo para você ótimos estudos, uma boa prova. A gente se vê aqui no CDF Concurso. Até mais.